morar na Inglaterra com acomodação e alimentação pagas e ainda ter a possibilidade de conseguir uma ajuda de custo. Parece ser bom demais para ser verdade, né? Mas calma, que não é golpe e também não é clickbait. Nós estamos falando de uma modalidade de intercâmbio chamada Charity Worker, mais conhecido como intercâmbio voluntário. Esse é um dos vídeos mais pedidos aqui no canal e lá no Instagram também. Então no vídeo de hoje nós vamos explicar exatamente como esse intercâmbio funciona. Assiste até o final, porque nós temos uma surpresa para você. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Olha, seja muito bem-vindo. Se você ainda não conhece o nosso canal, nós vamos deixar aqui muitos vídeos também, porque aqui nós falamos sobre cultura britânica, vida na Inglaterra, muitas dicas de inglês também, então confira os outros vídeos aqui se você pensa em vir passear ou morar aqui na Inglaterra. Bom, para quem não conhece, né, ou nunca ouviu falar sobre o intercâmbio voluntário, ele é uma modalidade de intercâmbio que te permite vir para qualquer lugar do Reino Unido, na verdade, não só aqui na Inglaterra, tá? Então, você pode vir para a Escócia, você pode ir para a Irlanda do Norte, para o país de Gales ou para a Inglaterra, tá bom? Através dessa modalidade de intercâmbio. E como o próprio nome já diz, você vai vir para fazer um trabalho voluntário. Existem diversas maneiras de você fazer esse intercâmbio, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar de um intercâmbio mais específico que precisa de um visto. E você pode vir aqui para a Inglaterra para ficar até 12 meses. O intercâmbio voluntário é diferente do intercâmbio estudantil, porque você vem para trabalhar e não estudar. Exatamente. Então, esse é um ponto principal, tá? Importante, tá bom? Você vai vir aqui fazer um trabalho voluntário. Então, como você vai fazer um trabalho voluntário, você não vai receber um salário. Então, em troca do seu trabalho, do seu tempo, você vai receber uma ajuda, né? Algum benefício, que vai ser acomodação e alimentação, e dependendo da instituição para a qual você vai vir trabalhar, você também pode receber uma ajuda de custo, que varia aí dependendo da instituição, tá? Mas que pode ser entre 30 a 100 libras por semana. Eu já vou falar aqui, tá? Não são todas as instituições que vão oferecer essa ajuda de custo, tá bom? Geralmente os benefícios são alimentação e moradia de graça, que já é uma ajuda enorme. Para quem, né, mora aqui na Inglaterra, a gente sabe que realmente moradia é um dos maiores custos, ou mesmo até para quem vem fazer intercâmbio, né, o intercâmbio tradicional, você paga bem caro pela acomodação. Mas, sim, é possível você encontrar uma instituição que também vai te ajudar com essa ajuda de custo semanal também. Mesmo que você não consiga uma ajuda de custo, o intercâmbio voluntário é muito mais vantajoso do que intercâmbio tradicional. Na verdade, existem diversas vantagens que nem vai dar tempo para falar nesse vídeo, mas a principal vantagem é o custo desse intercâmbio. Porque você não vai gastar com acomodação, com alimentação, e se você tiver a sorte, né, como nós já falamos aqui, de conseguir uma instituição que vai te ajudar com algum tipo de ajuda de custo, dependendo ali de quanto você vai conseguir recuperar a maior parte do investimento que você vai fazer nesse intercâmbio, que seria as passagens, né, a taxa de visto, que nós vamos falar aqui também nesse vídeo. Bom, então só para você ter uma ideia, né, vamos supor uma pessoa que está vindo para cá e conseguiu encontrar uma instituição que oferece ajuda de custo de, sei lá, 50 libras por semana. Então já são 200 libras por mês. Como você não vai ter praticamente nenhum gasto, né, se você for uma pessoa que vai viver de uma maneira mais simples, né, lembre-se que você vai estar fazendo um trabalho voluntário. Então, vamos supor ali que você vai receber 200 libras por mês. Num período de 6 a 7 meses, você já vai conseguir recuperar o dinheiro que você investiu, pelo menos nas passagens, na taxa de visto e na taxa do seguro-saúde. Você não vai gastar com acomodação e comida. Exatamente, que nem eu já falei, né? Se você souber administrar certinho, se você conseguir uma ajuda de custo, nesses 7 meses você vai estar morando aqui praticamente de graça e vai conseguir recuperar o seu investimento. Lembrando, né, que esse visto aqui é permitido você ficar até 12 meses, tá bom? Então, esses 7 meses aqui foi só para ilustrar um pouquinho e dar uma ideia para você, né, de qual seria os seus gastos e como você poderia até, de repente, recuperar os gastos que você vai ter com esse visto e com as passagens para a Inglaterra. Bom, então para você que tem interesse nesse intercâmbio voluntário, né, a primeira coisa que você precisa fazer é encontrar uma instituição que contrata pessoas para fazer o trabalho voluntário. Essas instituições
precisam ser autorizados pelo governo britânico. Exatamente, isso é muito importante, tá? Não é qualquer empresa que vai oferecer esse tipo que tem o visto que você vai precisar aplicar, como nós falamos, nós vamos explicar aqui também sobre isso. Então é muito importante, essas instituições, elas estão registradas com o governo britânico, e nós vamos falar para você depois também como você pode encontrá-las. Então, primeiro passo seria encontrar uma vaga com uma instituição autorizada pelo governo britânico e aplicar para essa vaga. Então, quando você receber, a oferta dessa vaga de trabalho com essa instituição, ela vai oferecer para você, ela vai fornecer, na verdade, uma carta de patrocínio com o número que você vai precisar para aplicar para o seu visto, da entrada no seu visto, e preencher lá o formulário para você conseguir o visto de trabalho, de intercâmbio voluntário. Bom, agora nós vamos responder as dúvidas mais frequentes que sempre aparecem aqui nos comentários, que eu tenho certeza que é a sua dúvida também. Dúvidas também que aparecem sempre lá no Instagram sobre o intercâmbio voluntário. Tá, então, nós falamos aqui, é um trabalho voluntário que você vai fazer aqui, Mas, afinal de contas, qual é o tipo de trabalho? O que eu vou fazer? Vou trabalhar no escritório? Eu vou trabalhar na faxina? E não, tá? Então, são diferentes tipos de instituições que você vai encontrar e são diferentes tipos de trabalhos. Geralmente são trabalhos que nós falamos, como trabalhos não qualificados, tá? Então pode ser, por exemplo, dependendo da instituição. Tem instituição que precisam de voluntários para ajudar a cuidar de pessoas com deficiência. Tem hotel fazenda, então onde você pode de repente trabalhar na cozinha, ajudando a preparar as refeições, ou até mesmo ajudar na limpeza, Na hotel fazenda também tem opções, por exemplo, de você cuidar dos animais, ajudar nas plantações. Tem instituições religiosas e igrejas, tá bom? Então tem uma variedade aí de instituições e cada uma delas vai precisar ali de um trabalho específico, tá? Então, mas a maioria dos trabalhos são esses que eu acabei de citar. Uma outra dúvida que sempre recebemos é onde encontrar essas instituições. Exatamente, é uma pergunta muito frequente, Então, como nós falamos, precisam ser instituições que estão cadastradas, que estão autorizadas pelo governo britânico. Então, lá no próprio site do governo britânico tem uma lista com todas as instituições que estão cadastradas e que geralmente recrutam, pessoas para fazer o trabalho voluntário. São quase 1000 instituições que contratam pessoas para trabalho voluntário aqui no Reino Unido. Exatamente. E olha, nós falamos, sobre o site do governo britânico. Quem acompanha nosso canal sabe que a gente sempre deixa links, para os sites oficiais, tá? Para você conseguir as informações oficiais. Então, o site do governo é um site muito importante que você precisa ir lá pesquisar depois, tá? As informações que nós estamos trazendo aqui nesse vídeo é só para você ter ali uma base, das principais informações, mas quando se trata de visto, de imigração, essa parte toda aí, que nem nós falamos, esse trabalho voluntário precisa de um visto, então nós vamos deixar aqui o link do site do governo para você ir lá e pesquisar também. Agora, lembra que no início do vídeo nós falamos que nós tínhamos uma surpresa para vocês? Nós temos algumas novidades, mas nesse vídeo nós falamos apenas um. Sim, nós criamos um canal lá no Telegram para quem tem interesse no intercâmbio voluntário aqui para o Reino Unido, para a Inglaterra ou qualquer lugar do Reino Unido. Nós vamos compartilhar muitas dicas lá, tudo que nós sabemos, todas as informações mais recentes também, porque muitas coisas mudam, com o tempo. E lá nós vamos colocar também a lista que nós falamos, tem a lista das instituições que está no site do governo. Nós vamos compartilhar lá aquela lista para vocês lá no canal do Telegram. Nós criamos o canal no Telegram por 2 motivos. Sim, porque nós temos o canal aqui, quem acompanha o canal sabe que nós não falamos somente sobre intercâmbio voluntário, tá? Esse não é o assunto principal, eu sei que muitas pessoas têm interesse. Então, pelo menos lá no canal do Telegram vai ser só sobre intercâmbio voluntário. Aqui no nosso canal nós trazemos uma mistura, então pode ser que mais pra frente a gente traga algum outro vídeo falando sobre isso. E temos, muitos vídeos falando sobre o trabalho, o visto de trabalho, dia a dia na Inglaterra. Então aqui é uma mistura sobre, dicas sobre a Inglaterra. Então lá no canal do Telegram nós vamos poder compartilhar muito mais dicas, muito mais do que a gente falou nesse vídeo aqui. O segundo motivo também é porque, como nós vamos compartilhar informações mais recentes lá no canal do Telegram, essa lista, por exemplo, do site do governo, ela é sempre atualizada. Então, tem instituições que entram e que saem daquela lista, tá? Então, para a gente ter ali o controle e conseguir colocar sempre as informações mais recentes para vocês, nós decidimos criar o canal do Telegram somente com essas informações sobre o intercâmbio voluntário.
A segunda dúvida das pessoas é sobre o custo desse intercâmbio voluntário. Exatamente, né? Então, como eu já mencionei anteriormente, tem aí a possibilidade de você conseguir recuperar o seu investimento, se você souber ali administrar e se você conseguir uma instituição com a ajuda de custo. Mas vamos falar aqui os custos que você vai ter, tá bom? Então, os principais custos vão ser passagem, né? A passagem de ida para a Inglaterra. Mas uma coisa legal dessa modalidade de intercâmbio é que você não precisa comprar a passagem de ida e volta, tá bom? Você pode comprar a passagem, né, só de vinda aqui para a Inglaterra e comprar a passagem de volta depois, quando você estiver quase terminando ali o seu período de intercâmbio voluntário. Uma outra coisa importante que você precisa colocar no seu orçamento é o seguro viagem, tá? Que é bem importante. Então, essas duas despesas aí, né, seriam as primeiras despesas, que é passagem aérea de vinda para a Inglaterra e o seguro viagem. Nós não vamos falar sobre os valores desses dois itens, né, da passagem e do seguro viagem, porque isso é uma coisa que varia bastante, principalmente a passagem, tá? E vai depender aí da época que você vai viajar, então os valores variam, mas aí são duas coisas que você precisa colocar no seu orçamento. Uma outra custo que você vai ter é uma taxa do visto. O custo atual, essa visto que é chamada Charity Worker Visa, é 244 libras. Exatamente, então é uma taxa, né, para o visto, 244 libras, que se você for converter para reais, né, com a cotação de hoje, sai por volta de R$ 1.800 para a taxa do visto. Um outro gasto que você vai ter também é com a taxa do seguro-saúde, tá? Essa taxa é obrigatória e você vai fazer ali através do site do governo quando você fizer a sua aplicação para o visto. E o valor dela é de 624 libras, que convertendo vai dar mais ou menos R$ 4.700. Então, esses seriam os seus principais gastos, tá? Então, passagem de ida, taxa de seguro viagem, a taxa do visto e a taxa seguro-saúde. Falando sobre os gastos, tem uma coisa importante que você precisa levar em consideração. Exatamente, porque você vai fazer, né, para dar entrada para o seu visto, você vai preencher o formulário primeiramente online no site do governo. Depois disso, você vai precisar ir no escritório autorizado pelo governo britânico, tá? Que recebe ali, vai receber a sua aplicação do visto. E esses escritórios só existem, apenas 3 escritórios desses no Brasil, atualmente, e que vai ser um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um em Brasília. Então, você precisa colocar ali, né, dependendo de qual lugar do Brasil você mora, você vai precisar colocar no seu orçamento o custo do deslocamento, né, da sua residência até esse local que você vai precisar levar para dar entrada no seu visto. Olha, uma outra dúvida que muitas pessoas têm é sobre o nível de inglês, né? Se você precisa comprovar o nível de inglês e também a qualificação que você precisa para fazer, né, e para conseguir uma vaga dessas de intercâmbio voluntário. Na verdade, essa é uma outra vantagem, porque você não precisa comprovar o seu nível de inglês e você não precisa também ter nenhuma qualificação, tá? Porque o intuito desse intercâmbio é que você venha, tenha ali uma troca de experiência, também vai aprender novas habilidades, tá bom? Porém, eu já vou deixar bem claro aqui. Lembra que a gente falou sobre ajuda de custo? Quanto mais inglês você souber, mais chances você vai ter de conseguir uma instituição que oferece ajuda de custo e maior será essa ajuda de custo, tá? Isso é uma coisa que não somos nós que estamos falando. Eu, na verdade, antes da gente fazer esse vídeo aqui, eu entrei em contato com muitas instituições para saber realmente como tudo funciona. E a maioria delas que fornecem a ajuda de custo, a primeira coisa que elas vão falar, a gente não, né, o visto em si não exige que você comprove o seu inglês, mas as próprias instituições, né, que pagam mais ou que oferecem as melhores vagas, sempre pedem, muitas delas, eu vou até colocar aqui, no site mesmo fala já ali que a pessoa precisa falar pelo menos o inglês básico, para que ela possa entender as instruções, né, na hora de fazer o trabalho no dia a dia, né, executar o trabalho no dia a dia e também para ter uma interação ali com a comunidade, tá? Então não é exigido, né, nem para o visto e nem necessariamente para você conseguir a vaga, mas sim, como a gente sempre fala aqui no canal, né? Quem fala inglês, sempre as chances serão maiores para você. Uma outra coisa interessante, né, e a vantagem desse intercâmbio é que ele também pode ser feito em casal, tá? Então um casal ali que de repente quer passar um tempo fora, né, e fazer ali esse trabalho voluntário, vocês podem aplicar, claro, se a instituição receber, né, mais de uma pessoa. É também permitido você levar dependentes, tá? Mas tudo isso vai depender também de qual instituição você vai estar indo e se a instituição vai, né, ali concordar em que você traga o seu dependente também. Mas você deve estar pensando, casa, comida, roupa lavada, tudo é graça? Não é possível.
porque essas instituições estão sendo tão boazinhas assim. Por que será, né? Olha, roupa, comida, sim. Desculpa, casa, comida, sim. Roupa lavada, não. Quem vai ter que lavar a sua roupa vai ser você, tá? Mas por que esses lugares, né, estão, na verdade, recrutando pessoas e vai dar todos esses benefícios, tá? Isso é uma coisa bem comum aqui no Reino Unido, na Europa, na verdade. Esse tipo de intercâmbio, ele é bem popular, ele é bem conhecido. Apesar do Brasil ainda ser uma coisa que é meio nova, né? Nem muitas pessoas ainda sabem sobre esse intercâmbio voluntário. Mas aqui, isso é uma coisa muito comum. Se você reparar no nome do visto, como nós falamos, é Charity Worker Visa. Charity, em inglês, significa caridade. Exatamente. Então, a maioria dessas instituições são instituições de caridade, né? Como nós falamos sobre instituições religiosas e tudo mais. Então, você vai estar trabalhando ali com instituições de caridades. Então, em troca do seu tempo, do seu trabalho, né? Vai ser uma troca mesmo ali. Eles vão te dar esses benefícios. Isso é muito comum aqui no Reino Unido. Exatamente, existem diversas instituições de caridades, tá? Essas que nós estamos falando aqui sobre esse visto, elas recrutam pessoas de fora do país, mas tem diversas outras instituições aqui no país que recrutam pessoas que estão somente aqui na Inglaterra, né? Eu, por exemplo, trabalhei para uma delas, uma grande instituição de caridade que tem muitos daqueles charity shops, que seriam os brechós, tá? Quem já veio aqui para Inglaterra, mora aqui, sabe do que eu tô falando. Então, eu não cheguei a trabalhar como voluntária, eu trabalhava como gerente das lojas, mas eu recrutava os voluntários, só que no caso da minha instituição, era só permitido contratar pessoas que já estavam aqui no país, mas eles vinham fazer o trabalho voluntário nas lojas e eles recebiam uma ajuda de custo também. Então isso é uma coisa bem comum, né, nas instituições de caridades aqui no Reino Unido. Uma outra coisa que é bem comum também para os jovens britânicos, né, o que acontece? Eles saem da escola e naquele tempo entre sair da escola e ir para a faculdade, para a universidade, muitos deles tiram um ano que é justamente para fazer diversas coisas antes deles irem para, né, continuar os estudos na faculdade, na universidade. E muitos deles acabam fazendo intercâmbio voluntário em outros países. Se você tem interesse nesse tipo de intercâmbio e gostaria de mais informações, vamos deixar aqui nos comentários o link para nosso canal no Telegram. Exatamente, o link vai estar aqui, né, como eu já falei anteriormente, lá nós vamos compartilhar mais informações. Então é isso, se você gostou desse vídeo ou se você tem mais dúvidas também, deixa aqui nos comentários que nós vamos responder todo mundo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!